ele veio, como diz uma expressão bem popular, ele caiu de paraquedas ou tem uma intenção mais forte? Porque eles são bem diferentes, né? Eles formam uma dupla cômica do livro, né? O papel do Zé Graça. Eu acho que ele é um escritor, ao contrário do Machado de Assis, ele envelheceu. A obra dele envelheceu muito. E ele era. Eles tiveram uma convivência, né? O Alencar foi meio que mentor, apadrinhou o Machado de Assis, que era um jovem escritor na época, quando o Alencar já era um escritor consagrado. O Machado ainda era um aprendiz, e o Machado fez um discurso no tempo, né, um discurso muito emocionante e tal. Ou seja, eram amigos, né? Tem até um boato de que teria havido ali uma traição, né? Eu acho que o Zé de Alencar, na verdade, era filho do Machado, e daí teria vindo a intriga do Dom Casmurro. Parece que é papo furado, mas tem algumas provas circunstanciais. O filho. Os casos de arquivo, né? O filho do Zé de Alencar, o único filho do Zé de Alencar, o Mário de Alencar, era epilético, como o Machado. E o Zé de Alencar não era. O Machado de Assis adotou esse moleque assim, como filho mesmo, a ponto de botar ele na Academia Brasileira de Letras. Ele entrou na Academia Brasileira de Letras sendo considerado um escritor. Eu acho que está pior, já tentei. Vamos lá. É uma coisa. O filho do Alencar só entrou na Academia Brasileira porque o Machado de Assis o protegeu por tratamento. Ele era considerado um escritor muito menor, não estaria à altura. Eles tinham uma relação realmente próxima, o Machado com o filho do Zé de Alencar. Agora, nada disso prova nada, né? Tudo indica que é só uma fofoca mesmo. Mas, independente disso, sendo fofoca ou não, é uma fofoca muito forte, muita gente acredita, né? Passou décadas e décadas sendo motivo de chacota nos bastidores da literatura. Então, assim, quando eu trago os dois para o meu livro, eu tinha a obrigação de tratar desse tema de alguma forma. E esse tema, de fato, está incluído no romance também. Mas o José de Alencar do romance tem algumas características do José de Alencar. Ele é um cara mais conservador do Machado, ele foi um defensor da escravidão, né? Como político, ele defendeu a escravidão, ele foi contra a abolição até o fim, bem perto do fim. Ao contrário do Machado, que nunca foi exatamente um abolicionista, porque ele não tinha essa coisa da luta política, mas em crônicas e mesmo nas histórias, nos romances, nos contos, percebe-se claramente que ele considerava a escravidão uma desgraça. Desgraça humana, política. Mas a parte de ser esse cara conservador, que quando volta para o presente se escandaliza com tudo, rejeita tudo e tal, para fazer um contraste com o Machado, que fica se olhando com mais curiosidade, tentando entender o nosso mundo, né, o presente. O Alencar é um chato, é um bagulheiro. Agora, a parte disso, eu não tenho muito do Alencar histórico, não. O personagem que eu tentei reproduzir com fidelidade, reproduzir o espírito, tentar realmente que ele revivesse, o olhar dele revivesse no meu livro, foi o Machado de Assis. Eu tive bastante trabalho tentando fazer isso. O Alencar entrou só como coadjuvante. Como coadjuvante, uma escada. Ele está ali com o Machado brilhante.
Agora, em relação ao título, à vida futura, aí você colocou assim, seguindo. Em relação ao título, aí você vê esse Machado de Assis voltando hoje, século XXI, e se assustando. Né? Foi um título assim de imediato, houve. Não, esse título foi a última coisa. Foi a última coisa. Porque esse livro teve vários títulos provisórios e eu não gostava de nenhum. Só não aprendo parece essa vida futura é a vida futura dele hoje. Também. Né? Eu gosto de títulos que tenham mais de um sentido. Né? Um dos sentidos é esse. O que para o Machado é a vida futura, para nós é o presente. É o nosso presente. Isso. Esse é o sentido mais imediato. Agora, tem também o fato de que ele está tentando entender para onde o Brasil vai. Então tem um pouco do nosso futuro também. Ele, quando ele se apaixona por uma moça de 19 anos, que mora na Rocinha, é negra, e se define como não binária, quando o Machado se apaixona pela Lara, ele começa a ver naquela menina um emblema do futuro do Brasil. Eu acho que ali, aí eu já estou indo lá para o final do livro, né? Não estraga o prazer. Ali eu acho que ele começa a fazer as pazes com a ideia de que ele é um escritor negro. Que é algo que ele estranha quando chega. Porque quando ele morreu, ele era um cara sem cor. Né? Ele era um cara sem cor. Não é que ele fosse branco, mas a cor não era nomeada. Quando a cor não é nomeada, isso é um privilégio de quem tem a cor dos poderosos, a cor da raça dominante da sociedade. Só um escritor da raça branca é que tem o privilégio de não ter cor. Se você não menciona nada, não, ele é branco. E o Machado era assim. Não precisou nem clarear foto, essas coisas que falam. Talvez um pouco, mas não é isso. Quando ele morre, tem um Cristo que faz um obituário chamando ele de mulato. O Cristo parece próximo dele, do José Veríssimo. E um dos grandes amigos do Machado, o Joaquim Nabuco, ficou muito chateado do Veríssimo ter chamado o Machado de mulato. Respondeu outro artigo falando, não, ele não era mulato, ele era o nosso grego, o nosso clássico, o nosso grego. Então assim, o Machado é um cara que, ao morrer, ele não tinha cor. Ele foi completamente assimilado por aquela sociedade racista do século XIX brasileiro. Ele era um cara recebido nos salões, ele frequentava, ele era recebido pelo imperador. O imperador ia na estreia das peças de teatro. Ele era um cara completamente assimilado, integrado ao poder, completamente diferente, por exemplo, do Lima Barreto, que é um escritor negro marginalizado desde sempre. Então, assim, ele, de certa forma, ele tentou passar por branco ou por uma pessoa sem cor naquela sociedade, sem dúvida nenhuma. E quando ele chega aqui ao nosso presente, ele descobre que agora ele é negro. Ele é visto assim, né? E assim é ensinado nas escolas, e é muito justo que seja. Ele foi negro de fato, ele era neto de escravo. O pai dele já era liberto, era povo, mas o avô, a avó dele era escravo. E a mãe dele era branca, era uma portuguesa dos Açores, pobre, mas branca. E o pai era polaco, escuro, mas povo. Então, assim, é justo que o Machado seja reivindicado pelo movimento negro brasileiro como um grande artista negro. De fato, ele foi. Mas isso, com certeza, ia provocar um estranhamento nele quando chegasse aqui. Porque não era assim quando ele morreu. E, sendo ele o Machado de Assis, ele de fato estranha e fica com aquele olhar bem irônico em relação a isso. Durante um bom tempo na minha história, você não sabe muito bem o que ele acha disso. Se ele rejeita, como o Alencar rejeita tudo, ou se ele aceita e abraça esse novo mundo em que ele é negro. Isso
fica meio amigo até perto do final, e eu acho que a paixão dele por essa menina e a compreensão dele de que o futuro do Brasil é um futuro negro. Se não for um futuro negro, não vai ser futuro nenhum. Quando ele entende isso, você saca que ele fez as pazes. De certa forma, eu reconheço que, como machadiano que sou, Machado de Assis será sempre atual. Mas, por outro lado, também me entristece, né? Porque tem algumas mazelas no nosso país que nós ainda não conseguimos resolver. E é interessante também você trazer essa questão da negritude do Machado. Tem um projeto feito por uma universidade, uma faculdade, acho que Quilômetros Palmares, Faculdade Palmares, que fez Machado de Assis real. E aí tem uma foto do Machado de Assis, uma das poucas que não foi manipulada fisicamente. E era de uma revista argentina, em que aparecem os traços negros do Machado. Então fica bem evidenciado o escritor negro que ele era. E você fala do movimento negro, né? O Machado de Assis ele teve uma questão que foi a seguinte: ele sofreu um branqueamento, né, físico nas fotos, um branqueamento epistemológico também, né, nas leituras que foram feitas. E é interessante você falar que ele, de certa forma, ele viveu esse privilégio, que é um privilégio branco, de não ter que pensar a própria cor, né? Então ele frequentava os lugares, né, os espaços sociais mais hierarquizados de sua época. E ao mesmo tempo também ele foi renegado pelo movimento negro durante um bom tempo, ao ponto de ser considerado um ser isento naquela época, né, de não se preocupar com as questões da sociedade escravocrata da época, né? E você tocou muito bem, né, a questão de contos e crônicas do Machado de Assis provarem o contrário. É claro que o Machado nunca foi de se posicionar de frente para nenhuma das questões do seu tempo. Ele sempre foi um escritor. Aliás, eu acho que Capitu é a personagem que mais parece com o Machado. Capitu e Helena, as mulheres machadianas, elas parece que ele se projetou ali, né? Então Capitu a dissimulação dela é a dissimulação do Machado, porque é interessante pensar que o Machado escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubos, utilizou o subterfúgio de um morto que fala. Você também está usando subterfúgio, mas ele usou esse subterfúgio e fez duras críticas à sociedade da época, elite, escravocrata, e aquilo não gerou nele o ostracismo, né? Muito pelo contrário. Então o subterfúgio que ele usou, essa estratégia de dissimulação, ela funcionou com sucesso. Agora, você falou muito bem no início aí que, né, a questão toda é o espírito. E aí você conseguiu mesmo captar o espírito, porque não é meio assim, a questão de linguagem, para mim, ela é menor, apesar que você também traz. Mas só um linguista para ficar aqui, né, procurando aqui elementos, fala, não, o Sérgio aqui, ele deu uma escorregada e tal, mas o espírito está aqui, e isso que é legal, né? O espírito machadiano. A forma também que você escreve o livro está bem lá no que é o Machado, né? Esses capítulos curtos, né,
que sempre tem uma sacada, assim, uma ironia. Então, está bem machadiano, né? Tem uma questão aqui vou pegar aqui a página 39, que eu falei assim, nossa, quando aparece aqui no livro assim, ó, fique à vontade, pessoa que me lê, para voltar às páginas e esclarecer a dúvida, se assim o desejar. Eu sigo em frente com um pouco de pressa, pois a viagem vai finalmente começar. Isso é bem machadiano, porque o Machado lá no Memórias Póstumas ele fala, leitor, se você quiser, você pode saltar esse capítulo, e aí é a armadilha dele também, né? Se você pular aquele capítulo, você vai perder, porque o Machado é um escritor que cada palavra é fundamental para entender o texto todo. E também as citações que você traz, né? Na página 53, por exemplo, você traz o Dante. E isso é muito Machado de Assis, muito machadiano. Essa coisa de se apropriar, né? O Machado, ele se apropria dos clássicos, ao ponto daquilo se tornar algo dele. E é o que você fez aqui. Você pega o Dante, mas somente como uma ferramenta para você. O Dante se torna seu no livro. E se torna do Machado também, né? Porque ele é o narrador. Na ficção narrativa, o livro é dele, né? É tudo ele. É tudo ele. Só intermediário. Eu tô começando a achar que você foi o ventríloco dele, viu, Céu? É o seguinte, eu ia toda terça-feira no Centro Espírita na Terra Casa. Eu ia dizer, não é psicografado? Eu gostei muito do livro. E por ser uma pessoa apaixonada pelo Machado, né? E você traz também questões que são bem atuais, né? Essa questão linguística eu achei fantástica, da questão dessa coisa, né? Da linguagem neutra você trazer. Achei fantástico você trazer isso. E realmente, quando surgiu essa questão da linguagem neutra, eu fiquei pensando o que o Machado de Assis iria pensar sobre isso. E você trouxe aqui, assim, então agora eu já sei o que ele iria pensar. E muito interessante o trabalho que você faz com o livro. E o Machado era um cronista de sua época. Ler as crônicas do Machado de Assis é ler a visão que ele tinha da sociedade da época e de tudo que estava se passando na época. Então, só te parabenizar mesmo e agradecer por esse livro, né? Você me disse que fez esse livro durante a pandemia, então é mais uma coisa assim fantástica, né? Então, se a gente pode dizer que a pandemia nos trouxe algo de bom, o seu livro é uma dessas coisas. Muito obrigado. Realmente ele gostava de mandar mensagens cifradas. Isso eu acho que também contribui para o fato dele ser um cara que ao mesmo tempo estava detonando aquela elite de uma maneira muito cruel, como nenhum outro escritor do seu tempo, e sendo recebido e abraçado pela mesma elite que ele estava detonando. Como que ele conseguia fazer isso? É que ele fazia o negócio de uma maneira tão cifrada, tão humorística, e às vezes até muito difícil mesmo de entender. Várias das charadas, das equações que o Machado atuou, só foram compreendidas décadas depois. A primeira crítica do Machado tem livros que se dedicam especificamente a isso, né? Entender como que ele foi lido em cada época da história do Brasil. A primeira recepção do Machado de Assis, pelos contemporâneos, poucos anos após a morte dele, era de um escritor anódino, um escritor
escrevia muito bem, né, um clássico e tal, que tinha umas frases incríveis, mas que não incomodava ninguém, que eram livros bons para as famílias, porque não tinha violência, não tinha sexo, era tudo muito bom gosto, muito clássico, mas ao mesmo tempo não tinha nenhuma potência. Era um escritor anónimo, inofensivo. O primeiro Machado de Assis era considerado um escritor inofensivo da história. A incompreensão chegou a esse ponto. Né? A compreensão das bombas relógio que esse cara arrumou, botou no bolso de todo mundo, todos os leitores, só foi chegando aos poucos. A compreensão, por exemplo, de que a gente nunca vai saber, obviamente, se a Capitu traiu o Bentinho ou não. E fez questão de deixar isso aberto. Não há como saber. Não há como saber. Agora, até 1960, todos os críticos e todos os leitores brasileiros acreditaram na palavra do Bentinho. Todos. Isso é documentado. Precisou vir uma crítica americana, Helen Calvin, em 1960 publicou um livro falando, olha só, esse Bentinho é um completo canalha. As pistas de que esse cara é um canalha estão espalhadas pelo livro inteiro. E aí ela vai citando uma por uma. Quer dizer, a gente não, pode não saber se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, mas se traiu foi bem feito. Essa é a mensagem. O pessoal demorou 60 anos para entender. Assim como demoraram muito tempo, um pouco menos, mas também muito tempo para entender a potência de esculhambação da classe dominante do século XIX que tem no Horas Próximas de Brás Cubas, que é um outro canalha. Assim, a coisa do Machado dar voz aos canalhas da elite e dar corda para eles se focarem sozinhos é uma estratégia muito inteligente, que, no entanto, é muito sutil. O pessoal demorou muito tempo para entender isso. Até porque os canalhas, naquela sociedade, e até hoje, eles têm muita liberdade para falar. Né? Tudo que um canalha fala, a princípio, é levado a sério. Esse é um dos nossos problemas. O Machado levou isso a um extremo, o humorismo, da sátira, e no momento em que você começa a decifrar isso, você percebe que aquele cara não só não era inofensivo, como era um sujeito perigosíssimo. Ele era um agente duplo naquela sociedade. Ele realmente era um agente duplo. E essa incompreensão também envolveu o movimento negro uma certa época. Ele era considerado um traidor da raça. Né? O cara que não se envolveu nas questões do seu tempo. Então, se ele tem um conto do Machado de Assis, ele escreveu já há pouco tempo antes de morrer, que não é um conto dos mais conhecidos, mas é um conto que eu tenho recomendado, que se chama Pai contra Mãe. É um conto sobre escravidão. É um conto, provavelmente a história mais devastadora, mais violenta, jamais escrita no Brasil sobre a escravidão. E como que um cara que escreveu aquilo pode ser considerado um sujeito que não se posicionou em relação à escravidão, é uma loucura. Uma loucura. O Machado realmente foi vítima de uma incompreensão gigantesca na história da literatura. Gigantesca. Agora, ao mesmo tempo, é essa incompreensão que explica a qualidade dele. Porque enquanto ele está sendo decifrado, ele está vivo. Outros grandes escritores já foram decifrados há muito tempo. O Manes Rosa é espetacular, é um gênio, mas todo mundo sabe o que é o Manes Rosa. Ninguém tem dúvida mais. Machado de Assis até hoje ninguém sabe direito. A gente ainda está descobrindo coisas. Isso é incrível. Isso eu acho que é a marca do gênio maior. A outra coisa que você apontou aí é a questão do Machado ser tão cruel com a elite, né? Porque os homens da elite, representados pelo Machado nos livros, eles, além de não fazerem nada de útil para a sociedade, eles não geram herdeiros. Então Machado matou a elite brasileira cruel, essa que o Gessé de Souza
está dizendo que é elite do atraso, o Machado matou lá no século XIX. O Brás Cubas fala, né, não transmitia a ninguém o legado da minha miséria. E o Bentinho também. O Bentinho, ele tem um filho que ele acha que é o filho do Escobar. Inclusive, ele tenta matar o menino, né, com um veneno numa xícara de café. Depois ele volta atrás e não mata, mas o filho morre. Fica bem contente quando o filho morre. E você falou da crueldade do próprio Bentinho. Tem uma cena no livro, né, Dom Casmurro, que sempre me incomodou, que é a cena do preto que passa vendendo cocada, eu acho. E o cara que passa vendendo cocada, ele canta uma música, e a Capitu era menina, e Bentinho está brincando com ela. E o cara passa cantando uma música, ah, menina, você não tem vintém para comprar cocada, e Capitu não tinha dinheiro. E o Bentinho pequenininho tinha dinheiro. Aí ele vai lá e compra cocada para Capitu, mas depois que ele se casa com Capitu, ele é tão cruel que ele faz uma partitura daquela música e Capitu ele coloca para ela tocar, para ela lembrar daquele tempo. Então assim, é extremamente cruel mesmo. Dois gênios apresentaram aqui, o Sérgio, que eu estou tendo a honra de conhecê-lo hoje, e o nosso presidente da Academia Brasileira, o Natalino, cujo patrono do Natalino da Academia Brasileira é Machado de Assis. Então nós temos duas ângulas de muito conhecimento, você, Sérgio, e Natalino. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Na sua percepção hoje, dia 10 de novembro de 2022, toda essa sapiência que você expôs, e o Natalino também, ela chega na sala de aula, onde estão os nossos alunos, quer seja curso superior de letra ou de jornalismo, nessa endogenia, nessa epopeia de erudição? Essa é a nossa pergunta para você. Obrigado pela pergunta. Não sei, eu não tenho experiência de sala de aula. Eu sou professor e a experiência que eu tenho é só de segunda mão, de relatos. Eu também não fiz faculdade de letras, a faculdade de jornalismo. Então eu sou um cara meio marginal em relação literário, eu escrevo sobre literatura, sim, claro, mas não de um ponto de vista de dentro da universidade, da academia. Então eu não saberia dizer exatamente quais são hoje as condições do estudo de Machado de Assis. Eu sei que ele é o nosso escritor mais estudado. Tem tido, inclusive, uma produção recente, boa, sólida. Tem um livro chamado Machado de Assis Afrodescendente, que é recente, é um livro que saiu há 2 ou 3 anos. Não vou me lembrar agora o nome do autor, que é o professor. Exatamente. Que é um livro que faz uma compilação bastante completa de momentos em que o Machado tratou da questão da escravidão na sua obra, tanto em crônicas quanto em contos e romances, trechos de romance, acompanhados de um ensaio que faz uma defesa muito convincente disso que a gente estava falando aqui. Não só ele não foi um sujeito omisso em relação a essa questão, como ele equacionou essa questão com uma lucidez incomum naquela época. Claro que ele não fez os panfletos literários que o Castro Alves fazia. É um pouco mais fácil de compreensão. É uma poesia de intervenção política, navio negreiro. Deus, ó Deus, onde estás que não responde. Machado não fez nada parecido com isso. O que ele fez é muito mais sutil, muito mais cifrado, né? Mais difícil de decifrar. Agora, uma vez que você analisa aquilo ali com uma certa
juízo, tal, uma certa atenção, fica muito claro que o que ele fez é muito mais potente. Não era um panfleto, era literatura de verdade. Né? E o pai contra a mãe é um conto que, lendo hoje, dá um aperto na garganta. Dá um aperto de verdade, né? Deixa muito claro, quando a gente está falando do pai contra a mãe, eu vou até fazer um resuminho do que é o pai contra a mãe. O pai contra a mãe é o seguinte: a história de um sujeito que é um caçador de escravos fugido. É um branco pobre, muito pobre, quase miserável, que consegue descolar os trocados caçando negros que fugiram da cidade do Rio de Janeiro. Os proprietários desses escravos botavam anúncio no jornal oferecendo recompensa, e esse cara ia lá, investigava, caçava as pessoas, levava de volta e recebia a recompensa. Uma profissão terrível, capitão romântico, urbano, mas era assim que o sujeito garantia ali trocado. A mulher dele um dia fica grávida, eles são despejados da casa deles moram. Tem uma tia da mulher agregada que fica falando: olha, vocês vão acabar na miséria, não dá, com esse seu trabalho de certo não dá, tem que arrumar um emprego e tal, não sei o quê. Ou seja, os caras estão a ponto de cair ainda mais baixo na escala social. O filho nasce e essa tia convence eles a botar o filho, o bebê, na roda dos rejeitados. A roda dos rejeitados era um lugar onde você deixava o seu filho para que ele fosse adotado. Você não tinha condições de criar. Era uma coisa anônima. Era uma roda mesmo. Você botava o bebê ali, ninguém via, aí alguém tirava aquela roda e do outro lado alguém recolhia. O pai sai desolado, com o bebê no colo para botar na roda dos rejeitados, quando de repente no caminho da roda dos rejeitados ele encontra um escravo que tinha fugido, que tinha uma recompensa grande. E ele fala: opa, é a minha chance. Deus olhou para baixo, vai salvar o meu filho. E ele vai lá e prende a escravo. Captura a escravo, reage, luta. Ele deixa o bebê com um farmacêutico, entra numa loja, pega o bebê pro cara e fala: ó, já volto. E vai e pega a mulher. E a mulher se debate, luta com ele e tal, e fala: pelo amor de Deus, não faz isso, eu estou grávida. Ela está com uma barriga. Então, esse é o pai contra a mãe. Tem um pai branco, com o seu filhinho, quase perdendo o seu filhinho, e uma escrava negra, que fala: não me prenda, não me entregue para aquele cara. Aquele cara é um monstro, eu vou ter um filho. Faço qualquer coisa, mas me deixa ter o meu filho. Ele não dá o filho para ela, leva, entrega para o cara, e no esforço da luta, ela aborta. E a história acaba. O cara volta, pega o seu bebezinho e volta feliz para casa. E faz a seguinte reflexão: nem todas as crianças vingam. De fato, nem todas as crianças vingam. Para que o filho branco pobre possa viver, o filho da escrava negra precisa morrer. Isso é uma. Tem um primeiro ponto, tem uma violência de fazer inveja ao Rubem Fonseca, em 1906. Publicou esse livro em 1906. É realmente muito forte, muito forte. E eu acho que ele tem um grande mérito, e aí ele vai além de qualquer panfleto Castro Alves, é que é de mostrar o quanto aquilo ali vai ficar como uma ferida, como um câncer para a sociedade inteira. Para a sociedade inteira. O rebaixamento é geral, não são só os negros que estão sendo rebaixados para a escravidão. O Brasil inteiro, cada brasileiro, até hoje, é rebaixado pelo fato disso ter acontecido. É um rebaixamento moral, é uma coisa estrutural. E isso está flagrado nesse ponto como em nenhum outro lugar. Anos depois da abolição, tem aquele hino que fala: nós nem cremos que escravos outrora tenham a vida em tão nobre país.
de acabar o negócio. O pessoal já não queria acreditar que tinha acontecido. Então, o pai contra a mãe tem claramente essa coisa olha só, tem essa memória aqui. Começa a contar como se fosse uma crônica leve. Isso é uma outra armadilha. O conto começa falando, não, antigamente tinha umas coisas aqui, olha só, alguns escravos fugiam, porque alguns deles apanhavam muito e nem todos gostavam de apanhar. Ele começa a fazer uma coisa meio brincadona, até meio de mau gosto, falando, pô, o cara está brincando com isso. E atrai o leitor para uma armadilha, porque você entra de espírito desarmado dessa história e quando você vê, virou um filme de terror. Prazer, Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho uma pergunta para você. Eu não consegui ver o seu livro, não, porque agora que eu estou completo. Eu queria saber de você sobre como que você conseguiu ir para a Companhia das Letras. Gostaria que você falasse sobre a sua história. É uma pergunta boa essa. Eu estou na Companhia das Letras desde 2013, quando eu lancei o livro. A Companhia das Letras é uma história importante, sim. Talvez na área da literatura seja a editora mais importante do Brasil, maior. Maior prestígio e tal, maior número de prêmios, etc. Era uma editora que eu já namorava há muito tempo. Eu e todo mundo. Assim. Mas eu publiquei em outras editoras antes e começou a ter uma conversa, né, a partir dos meus outros livros. Comecei a conversar com o pessoal da companhia, que eles se encontravam em eventos e tal, e eles falaram, olha, o próximo livro leva lá, a gente assistir, avaliar e tal. E o próximo livro era o Drible. Eu levei, eles gostaram muito e desde então eu estou com a companhia e estou muito contente com a parceria que a gente fez. Perfeito. Então, a gente gostaria de saber. Sérgio, não era a minha intenção, mas quando nós pensamos nesse encontro de escritores e escritoras de Muriaé, a gente começou a conversar com aqueles que escrevem em Muriaé, e a pessoa assim, mas eu só publiquei um livrinho, mas eu só publiquei um artigo, eu publiquei um livro, mas eu não estou escrevendo agora. Então assim, as pessoas às vezes não se sentem escritor ou escritora. O que você pode dizer para essas pessoas que estão começando, que tem muito bom material na gaveta e que fica às vezes com receio de tirar da gaveta? O que você pode dizer? Olha, eu posso dizer que ela tem, assim, eu não acho que todo mundo seja obrigado a escrever. Acho que a pessoa tem todo o direito de não escrever, ou de escrever só para si mesmo. Inclusive, já houve vários momentos na minha vida que eu ficaria muito feliz se eu conseguisse não escrever. Mas não foi possível. Porque às vezes é bastante angustiante isso, você ficar se cobrando, né, o próximo livro e tal. É uma coisa que tira um pouco a sua paz. O livro eu fiquei 18 anos envolvido com o livro. Eu queria ter abandonado aquilo, mas não deu. Abandonar aquilo significaria um sentimento de fracasso pessoal. Eu acho que isso é muito uma avaliação que cada um tem que fazer consigo mesmo. Qual é a importância disso para mim? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer por lazer, isso é uma coisa que é absolutamente fundamental. E sem isso eu vou ser uma pessoa frustrada, feliz. Ou não, isso é só um capricho que eu fiz aqui um dia,
mas eu largo com o maior prazer, não perco nada. Tem de tudo, né, no mundo das letras. Eu acho que quem fizer esse autoexame e concluir que de fato precisa escrever para ser uma pessoa completa, não pode de jeito nenhum desistir. Não importa se vai ser rejeitado, se não vai conseguir publicar. Isso aí é secundário. A gente está vendo como o Machado de Assis foi um cara incompreendido. Foi reconhecido no seu tempo, mas foi reconhecido pelas razões erradas, digamos assim. Se até o Machado de Assis foi incompreendido, todos nós temos o direito de ser incompreendidos também. Eu acho que é muito mais uma questão do autor consigo mesmo. O que significa isso na minha vida? Né? Isso é algo de que eu devo abrir mão? Posso abrir mão? Eu já aconselhei muito, já dei muito conselho que eu repito, que não é meu, mas eu repito para algumas pessoas que vêm me perguntar qual é o seu conselho a um jovem escritor que esteja começando. E o conselho que eu gosto de repetir é o conselho do André Gide, eu acho, desista se for capaz. Desista. Se você conseguir desistir, desiste enquanto é tempo. Porque essa desgraça aí não vai te levar a lugar nenhum. Agora, o se for capaz é fundamental. Porque pode ser que não deva desistir. Você vai desistir, você vai estar abrindo mão de uma parte de você que é importante demais. Então, pelo amor de Deus, não desista. Então é por isso que eu acho que tudo parte de um autoconhecimento. Assim. Muito obrigado. Vou ter que fazer essa reflexão. Então, gente, agradecer o Sérgio, né, por essa maratona aqui conosco, né, de perguntas, de tudo que ele enriqueceu a nossa noite. Agradecer também a presença de vocês e participem dos nossos eventos, tá? Uma boa noite. Muito obrigado a todos pela presença, por ouvirem, paciência. E espero ver vocês lá na fila do